Levítico capítulo 16 e versículo 1, o Eterno falou com Moisés após a morte dos dois filhos de Arão. Quem foi que morreu? Vocês lembram quem foi que morreu, os dois filhos de Arão? Isso. Por terem se aproximado indevidamente da santidade das santidades, dizendo: fala a Arão, teu irmão, que não venha a qualquer hora na santidade da santidade. Por quê? Tinha um momento adequado para entrar no santuário, no Santos do Santos. Então, a gente sabe que o tabernáculo era dividido em dois compartimentos. Um compartimento do povo, que é o santuário total. Lá dentro do santuário você tinha o local onde ficava o povo e tinha um local onde ficava o Kohen Gadol. E para entrar no local apropriado do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, não era qualquer momento, não era qualquer hora. Mas está dizendo aqui que era para entrar na hora adequada no compartimento que ficava atrás da cortina. Aqui, por exemplo, tem congregação, sinagoga, que eles fecham aqui, sabe? Aqui é fechado aqui. Inclusive, esse dia alguém falou para mim assim que o certo aqui era só o chamacho que deveria entrar aqui para limpar aqui. Porque às vezes as irmãs vêm e limpam aqui a Bimá. Eu acredito que o local da santidade era muito intenso, muito forte, e não era, nem o Kohen poderia entrar, só o sumo sacerdote. Então, a gente via aqui que havia um período que isto acontecia. Então, os filhos de Arão morreram por não ter observado essas condições que foram exigidas pelo Eterno para entrar na santidade da santidade. E diz que essas condições talvez ainda não tinham sido divulgadas pelo Eterno a Moshe e também não tinha sido dada. Eu vejo aqui na Torati que vai dizer que teve uma falha de comunicação maior entre a liderança e os liderados, no caso aí os filhos de Arão. Mas isto é um comentário da Torati. Eu acredito que o Arão já tinha passado as instruções, porque o Eterno então não iria matar os dois filhos de Arão por causa de uma falha de comunicação da liderança. Aqui está dizendo assim: essas condições ainda não tinham sido divulgadas pelo Eterno, daí a falha maior dos irmãos ter tido a foiteza de ir lá sem nenhum preparo. É impossível ao ser humano perscrutar as atitudes do Eterno para termos certeza de que Ele quer. Temos que esperar que o Eterno nos indique como nos comportar. Qualquer suposição a esse respeito, sem base sólidas, pode acarretar graves consequências. O que vocês acham? Que Moshe não teria avisado? Avisar? Moshe avisou ou não? Eu acho que avisou, só que eles foram desobedientes. Aqui está dizendo que eles foram afoitos. Eles foram afoitos e lá e fizeram o serviço que não era para fazer naquele período, naquele momento. Eles estavam alcoolizados, porque eles não tiveram discernimento. Então, aí aqui está dizendo, né? Que essas condições que foram colocadas pelo Eterno a Moshe teriam que ser observadas. E talvez a pessoa ser muito apressada, muito afoito para fazer as coisas, acaba errando. Então tem que fazer de uma forma tranquila, que não venha trazer
uma precipitação na hora de você realizar o serviço. Então tem que ser tudo ordenado. Eu imagino que é muito mais do que você, por exemplo, fazer um serviço. A questão do horário. Porque, para mim, Yeshua ter morrido exatamente na hora do sacrifício, que era sacrificado os animais. Ele poderia ter morrido de manhã, ele poderia ter morrido ao meio-dia, ele poderia ter morrido no dia 13, ele poderia ter morrido em qualquer mês, em qualquer dia. Ele ia fazer um sacrifício. Ele é o nosso cordeiro, ele faz um sacrifício. Mas não, ele teve que morrer exatamente no dia 14 do mês de abril, ou do mês de Abib, exatamente no horário do sacrifício dos cordeiros que era feito à tarde. Quando nós lemos lá em Hebreus, fala que foi o sacrifício mais perfeito que foi feito. Você imaginou se ele acontece a qualquer momento? Não, mas ele não aconteceu a qualquer momento. É importante, isso não é importante, não é nada relevante? Para mim é muito relevante. O horário em que Yeshua morre, para mim ele é muito relevante. O dia em que ele morre, isso é muito relevante. Tudo que Yeshua fez na sua vida e na sua morte, ele é muito relevante. Inclusive mais na morte, porque é na morte que a gente, na morte de Yeshua que nós somos salvos. E ele tem que morrer exatamente na hora do sacrifício. Disse que eles estavam oferecendo sacrifício desse horário, o véu que separava lá o santo do santíssimo rasgou-se de cima a baixo no momento em que Yeshua morreu. E as pessoas deveriam levar bem a sério a questão do horário, sim, em que ele morre. Então, ele morreu, não importa, eu comemoro, estando dentro do dia, né? Os filhos de Aharão foi oferecer sacrifício, estava dentro do dia, mas eles foram no horário errado e perderam a vida. Então eu acho que tudo aquilo como Deus mandou construir, porque era a sombra do que havia de vir, e tinha que ter uma seriedade muito grande, você imagina o que seria, por exemplo, o sacrifício de Yeshua que ele foi feito. Eu acredito que tem muito mais valor e que a gente deveria levar em consideração muitas coisas assim. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno, nosso Deus. Vamos ver aqui, no versículo 16 e 2, está dizendo assim: fala a Arão, teu irmão, que não venha a qualquer hora na santidade das santidades, atrás da cortina, diante da tampa que está sobre a arca, para que não morra, pois com uma nuvem aparecerei sobre a tampa. E ele deverá comparecer com um novilho para oferta de pecado e um carneiro para holocausto. Então essa nuvem, ela representa uma proteção a esta arca. E essa proteção era do próprio Eterno. Enfim, o Eterno tem várias formas de se manifestar. E dentro dessa manifestação do Eterno, nós vimos na semana passada quantos atributos o Eterno tem. Nós vimos 13 atributos que o Eterno tem para se manifestar. E algum desses atributos com qual o Eterno se manifesta, o Eterno quer que nós nos identificamos com esses atributos, para poder receber as mesmas características, a mesma semelhança do Eterno para a nossa vida. Então Deus propicia a cada um de nós uma forma de nós redimirmos os nossos pecados. E como que era feita essa remissão? Aqui está mostrando, e o Kohen deveria comparecer nesse local com um novilho para oferta de pecado e um carneiro para o holocausto. E deverá trajar a túnica sagrada de linho. Então havia várias condições que o Eterno estava dando para que o Kohen pudesse entrar na santidade da santidade. Olha, ele deveria trajar a túnica sagrada,
que a gente pode ver como que era, os calções de linho, o cinto de linho, a tiara, que estava escrito na tiara, Santidade da Santidade. Então tinha uma tiara escrito assim, Santidade da Santidade. E também a vestimenta sagrada. Então a gente não pode subir na Bimá de qualquer forma. A gente tem que subir, hoje a gente tem o talite, mas a gente tem que subir com a melhor roupa que a gente tem. Roupa de festa, roupas sagradas e tal. Aí hoje a gente vem mais tranquilo para a congregação, mas tem momentos que a gente tem que se vestir adequadamente, porque aqui eles tinham que se vestir com essas vestimentas sagradas. E deveria, antes de se vestir, tomar banho. É ruim, né? Você vestir uma roupa limpa e você não tomar banho. Banhar-se nas águas antes de vesti-las. Isto é uma coisa, um procedimento padrão que qualquer ser humano faz. Está com uma roupa suja, toma banho, troca, põe uma roupa limpa. E era feito isso dentro desse tabernáculo, dentro do templo. E tomará os filhos de Israel 2 cabritos para a oferta de pecado e 1 carneiro para o holocausto, e Arão oferecerá o seu novilho e fará expiação por si e por sua casa. Então Arão tinha essa incumbência de, além dele oferecer aquele sacrifício para ele e para a família dele, para toda a carral, para toda a congregação. Então Deus, Ele quer que a gente faça o sacrifício vivo. Hoje a gente sabe que não é através mais dos animais que se faz isso, mas conforme o Ioná falou, existe um período correto para fazer o sacrifício. O período da manhã, tinha um sacrifício na parte da manhã e tinha um sacrifício na parte da tarde. E Yeshua, ele morreu na parte da tarde, às 15 horas da tarde. E nós vimos na semana passada que ele ficou pendurado no madeiro 6 horas. 9 horas ele foi crucificado às 9 horas, ficou 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ficou 6 horas pendurado, vivo. Quando chegou às 15 horas em ponto, acredito que no horário correto, que a Torá vai mencionar, ele entregou o seu espírito para o Eterno e morreu. Tanto que morreu quando os soldados foram até Yeshua, ele já estava morto, então não quebrou os ossos, para cumprir o que estava escrito na Torá, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas os soldados quebraram as pernas do que estava à direita, onde estava à esquerda, e à direita, né? Direita e à esquerda. Foi quebrado os ossos daqueles 2 que estavam pendurados também. E de Yeshua não. Por quê? Para cumprir o que estava escrito na Taná, nas profecias. E depois um soldado foi lá e pegou a espada ou a lança e espetou do lado do coração de Yeshua. E que saiu o que dentro dele? Água e sangue. Para cumprir o que estava nas profecias. Então existe um horário correto, existe alguma coisa que o Eterno vai mostrando e vai se cumprindo, e nós temos que acreditar realmente que a palavra do Eterno ela é verdadeira. O novilho é um animal do qual se aproveita quase tudo. É um protótipo da riqueza material. Quando oferecemos ao Eterno, abrimos mãos dos bens materiais em favor dos espirituais. Então, quando o sacrifício era feito, um animal é material, ele se tornava espiritual, porque você está trocando os bens materiais em favor dos bens espirituais. E é isso que a gente faz no dia de hoje. O carneiro lembra o quê? O sacrifício também de Itzaque. Lembra o sacrifício do Machia. E simboliza a disposição da pessoa em sacrificar para o Eterno, para fazer o bem, deixando de lado as facilidades e colocando
as características que o Eterno quer, que é uma vida que tenha objetivo, que tenha sentido. Porque a gente não pode fazer sem sentido as coisas, temos que fazer com sentido, entendendo o que está sendo feito. E as vestimentas que Arão usava, os Kohanim, simboliza um relacionamento maior com o Eterno e com a sociedade em que aquele Kohanim estava inserido. E quando a gente comparece ao Eterno com as vestas, com as vestimentas de festas, aí está escrito lá no Sidur: a hora da libertação está chegando. Israel, desperta-te e coloca as suas vestimentas de festa e se alegre diante do Eterno. Agora a gente não quer se alegrar. E aqui a vestimenta significa um relacionamento direto com o Eterno. Então, quando você quer ir num casamento, você não vai de qualquer forma. Você vai colocar a sua melhor veste, o melhor vestido, a melhor saia, o melhor, no caso, o terno, o melhor terno, para você se alegrar. E a vestimenta diz aqui: e comparecerá com as vestimentas sagradas, e a pessoa que está se comprometendo ao Eterno com as vestimentas está pronto para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que se colocar diante de Deus da melhor forma possível. E aqui depois nós temos aqui o versículo que vai dizer: e tomará dos filhos de Israel 2 cabritos para oferta de pecado e um carneiro para o holocausto, e oferecerá por si e por sua casa, para a sua casa, ou pela sua casa, né? As águas, qual é o simbolismo das águas? As águas significa purificação. O que mais? Limpeza. O que mais? Água representa vida, né? Vida. Sem água não bebe. O que mais? Representa tudo, meu irmão. Hã? Sem água o planeta morre, cara. Estou querendo achar aqui meu livrinho, não estou achando. Muito bem. Água. Yeshua tem a festa das águas, né? Yeshua é água da vida. E ele é a fonte. E ele fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas sairão, né, do seu ser, do seu ventre. Então a água é limpeza, a água é purificação. Nós temos 3 tipos de purificação no mundo. A Torá vai mostrar esses 3 tipos. A purificação pelo fogo, acho que esse aí arrebenta tudo, né? Purifica tudo. A purificação pelas águas e a purificação pela potassa. 3 tipos de limpeza. Vocês já usaram potassa para fazer limpeza? Não. Nunca usou? O sabão em pó tem um pouquinho de potassa, né? Você vê como que ele vai clareando tudo? Os sabões, eles são feitos de potassa. Soda cáustica, potassa, são substâncias alcalinas que vão corroer a sujeira de uma forma intensa, que se você colocar em determinado metal, pode também corroer o metal. Tanto o ácido como também a soda, as substâncias alcalinas. E é interessante que o Eterno utiliza a potassa para limpar também e fazer a purificação. Então tem elementos que só podem ser purificados pelo fogo. Tem elementos que podem ser purificados pela água. E tem elementos que são purificados pela potassa. A soda cáustica, né, que é usado também aí, são substâncias alcalinas que vão purificar as coisas que o Eterno quer que purifique. E aqui ele fala, a água
é o simbolismo também do conhecimento. Banhar-se nas águas simboliza adquirir conhecimento. É você se limpar para o eterno, para você poder cumprir as mitzvot de Hashem. A pessoa que está se relacionando com o eterno, ela já passa pela Tevilá. Porque a Tevilá nos purifica de todos os nossos pecados, no nome de Yeshua. E quando nós nos vestimos com as roupas limpas, nós estamos já prontos para ter um relacionamento com o Eterno. Quando eu falo vestir com as roupas limpas, não é uma veste física, uma veste espiritual. A sua vida está condizente com o que o Eterno quer. E aí a gente passa a ter um relacionamento direto com a Shekinah do Eterno, com a presença do Eterno, com a luz divina. Agora, diz assim: e colocará os 2 cabritos diante de Deus à entrada da tenda da reunião, e sorteará os cabritos, qual será oferecido a Deus e qual irá para o penhasco, a Azazel. E Arão pegará o cabrito sobre o qual caiu a sorte de ser oferecido a Deus e o sacrificará como oferta de pecado. E o cabrito sobre o qual caiu a sorte de ir para o penhasco será deixado vivo diante de Deus para espiar, enviando-o ao deserto. Por quê? Por que que o Eterno pediu 2 cabritos? E no mesmo momento, um seria colocado sorte sobre ele? Nos 2? Coitados, né? Qual que você queria ser? O Azazel ou o cabrito que seria degolado na presença do povo? De qualquer forma, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é isso? Ou vai morrer degolado, o outro vai morrer no deserto. Além de morrer no deserto, acho que ia passar mais fome, um monte de coisa. É melhor morrer de uma vez. Qual que você prefere? Morrer de uma vez. E aí, por que 2 cabritos? E esse cabrito que ele jogava do alto? Está aqui na palavra da Torá, que jogava do alto duro, ele morrer. Então, eu não estou vendo aqui, está dizendo na Torá aí, rodapé? Lê para mim. Está aqui na 338. Lê para nós aí. Peraí, o vento virou a folha agora. Aqui, ó, achei. Aqui no 337. E Arão transmitia os pecados redelitos da congregação ao cabrito expiatório por intermédio da Shemirá, por a mão sobre o animal. Após o qual o animal era conduzido ao deserto e jogado sobre um monte forte e duro. Azazel. O ritual dos 2 cabritos tem uma analogia. Aí segue, né, falando. Tá, e qual é essa analogia? Lê aí para nós. Tá aí em Levítico 16, Hum. tá no versículo 1 do capítulo 16 do rodapé da Torá. No caso, era fogo e esse levava os pecados, né? 17 versículo. Eu vou ler aqui, está escrito assim: e Arão degolará o novilho da oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa. E o versículo vai dizer assim: e o cabrito sobre o qual caiu a sorte será levado para o penhasco e será deixado vivo. Mas por que será levado ao penhasco e deixado vivo? E o sacrificará e será deixado vivo diante do Eterno para espiar, enviando ao deserto. Agora, se ele está no penhasco e alguém empurrar ele, lógico, ele vai cair. Mas aqui diz que deixará no penhasco vivo. E ele ficará diante do Eterno para espiar
e depois será enviado ao deserto. E já o outro cabrito, Arão vai degolar como oferta de pecado e fará expiação pela congregação e tomará o conteúdo do incensário de sobre o altar diante de Deus e encherá os seus punhos com incenso e especiarias finas e os trará para dentro da cortina dos santos e colocará incenso sobre o fogo diante de Deus e a nuvem do incenso cobrirá a tampa que está sobre o testemunho e assim não morrerá. Aqui nós temos duas situações. O mesmo, a gente entende que tem congregações, tem religiões que pregam que o Azazel é o Hassatã, que é o que foi escolhido como é o Hassatã. E o cabrito que foi degolado representa Yeshua. Na Kehilá, nós entendemos que os dois cabritos representam a mesma coisa. Tem o mesmo simbolismo. Já achei os sentidos aqui. Espiar as faltas do sacerdote e de sua família e da comunidade israelita, que era feito esse ato. Agora já entendi. Então você tem os dois representam a mesma situação. O que era degolado perante a congregação representava o pecado do povo e do sacerdote. E o que ia para o penhasco, para morrer lá no deserto, também representava a mesma situação para ser ofertado. E a gente vai ver aqui que esse que morreu fora da carral, fora da congregação, fora do tabernáculo, era para se cumprir que Yeshua também. Que Yeshua seria levado para ser sacrificado e que ele ia ser levado fora da cidade de Jerusalém, representando que ele não morreu dentro da cidade de Jerusalém, dentro do templo. Ele morreu fora, tá? Representando aí o próprio Cordeiro, Mashiach. A gente tem esse entendimento. E aqui vai dizer assim, o incenso representa algo que faz o ambiente ser agradável. A tampa que está sobre o testemunho representa a sabedoria das leis divinas. E a pessoa para quem a ideia da evolução através do conhecimento das leis divinas e é agradável. Ele não morreria, isto é, teria vida construtiva e proveitosa porque estava obedecendo à ordem divina. Agora o interessante é que o Kohen, ele colocava o dedo sobre o sangue e pegava e aspergia com o dedo indicador uma vez sobre o lado oriental, então o lado oriental para cá, uma vez sobre o lado oriental. Aí depois, e mais 7 vezes na frente da tampa. Então imagine que aqui seja a tampa. Então ele estaria aqui dentro, ele ia espargir aqui, mais ou menos aqui. Depois vai espargir mais 7 vezes no da tampa. Agora talvez ele espargiria aqui na tampa, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um outro qualquer lugar, aleatoriamente, na tampa onde estava a arca. E quando ele fizesse isso, ele tinha que fazer 7 vezes na frente da tampa. E degolará o cabrito e a oferta de pecado que é do povo, e trará o sangue para dentro dos santos, e fará com esse sangue o mesmo que fez com o do novilho, aspergindo no lado oriental e na frente da tampa. E ele expiará a santidade pela contaminação dos filhos de Israel, pelos seus delitos e pecados, e fará o mesmo para com a tenda da reunião. E ninguém ficará na tenda da reunião enquanto Arão estiver nela para fazer expiação na santidade até a sua saída. E ele expiará por si, por sua casa e por toda a carral de Israel. Então,
a gente entende que era necessário fazer isso, porque naquela época os pecados eram eliminados não pela Tevilá, mas o pecado era eliminado pelo sacrifício e as impurezas pelo banho ritual. Então as impurezas até hoje a gente faz o banho ritual, mas para o pecado se faz a Tevilá. E aqui vai dizer, por ser um lugar sagrado, a tenda da reunião devia ser purificado com o sangue, demonstrando que é um local por ser impregnado por aspectos espirituais daqueles que lá vivem. Devemos ter cuidado em manter os locais em que vivemos o mais puro possível, colocando neles objetos sagrados e cuidando da mesma forma, respeitosamente, para que o ambiente seja espiritual. Então, toda a congregação ela deve ser tratada dessa forma, como sendo a santidade para o Eterno. Arão, por ser o sumo sacerdote, era o único que tinha autorização para entrar na tenda da reunião e fazer a expiação pelo povo. Então, Arão, ele tinha esse dever, ele tinha essa incumbência. E ele fazia isso para ele, depois fazia para a família dele, para a casa dele, e depois fazia para toda a congregação. Então, a primeira pessoa que deve se aperfeiçoar para a congregação é o Urosh, é o líder. Para que, a partir dele, toda a congregação possa ser abençoada. Só que hoje nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Porque às vezes a gente não consegue, a gente vai ensinando, os nossos filhos, vai ensinando, e chega um certo momento, geralmente depois do Bar Mitzvah, ou do Bat Mitzvah, né, que a pessoa já começa a ter as suas próprias decisões naquilo que entende de religião, aquilo que entende de Torá. Aqui, vamos ver Isaías, capítulo 53, verso 5, quem pode ler para nós, para a gente fazer uma analogia dessas condições aqui dos cabritos que eram mortos e do que vai acontecer futuramente, ou que aconteceu futuramente dentro da Carral do Eterno, dentro do povo do Eterno. Lê para nós Isaías 53, verso 5. Quem achou? Isaías 53, verso 5. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5, ele era lido nas congregações, nas sinagogas. E depois de um certo período, não se lia mais Isaías capítulo 53, verso 5. Com o estabelecimento do tabernáculo de Davi que estava caído, começou a se ler Isaías capítulo 53, fazendo referência a Yeshua. Porque Yeshua, ele foi sacrificado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Todo mundo conhece esse versículo, todo mundo faz essa relação, menos os nossos irmãos israelitas, que de uma certa forma também está endurecido pela palavra do Eterno, para que você pudesse ter condições de ouvir a palavra de Deus. E nós não podemos ser superior ao nosso povo de Israel, porque Romanos vai dizer que nós fomos enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, e a partir disso fizemos parte da mesma comunidade. E que agora com esse diferencial, porque Yeshua, ele foi moído pelas nossas iniquidades,
E o castigo que ele nos traz foi a paz, ele nos trouxe paz, e que estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, nós entendemos que esses cabritos que eram imolados, segundo Hebreus, fazem referência ao sacrifício verdadeiro que ia ser feito, porque o restante era só sombras. Mas era necessário ter algo que aproximasse as pessoas do eterno. E o que fazia as pessoas se aproximar do eterno eram os sacrifícios que eram feitos. Hoje, o que faz as pessoas se aproximar do eterno é nós acreditarmos que Yeshua, ele sacrificou em nosso lugar uma vez por todas, conforme está lá em Hebreus. Aqui vai dizer: e Moshe foi ordenado a construir um santuário destinado aos serviços rituais, de uma forma bastante difícil de entender, conforme está no livro de Levítico, que às vezes a gente fica pensando por que tudo isso, e que foi dado o modelo para Moshe. Foi dado o modelo. Foi-lhe ordenado construir um modelo de tabernáculo conforme foi mostrado pelo Eterno a ele no Monte Sinai. E ele construiu um tabernáculo semelhante àquele que ele viu no céu. E a Torá vai nos dizer que aquele modelo era exatamente o mesmo modelo que estava no céu. E que deveria ter feito algumas cerimônias e alguns rituais idênticos ao que está discriminado na Torá. E aí a gente vai ver que os dois compartimentos foram mostrados para Moshe. O compartimento maior, onde se reunia a carral do Eterno, e o compartimento menor, onde estava a arca, que era uma vez por ano o sumo sacerdote. Nem o Cohen poderia ir lá. Apenas o sumo sacerdote deveria ir lá para oferecer uma vez por ano o sacrifício para a expiação de toda a comunidade, para a expiação dos pecados dele e para a expiação dos pecados da família dele. E quantos compartimentos tinha? Foi mostrado para Moshe os dois compartimentos. E Ioná falou sobre a questão do véu. E esses compartimentos eram divididos por um véu, que justamente quando morreu Yeshua, o véu se partiu de uma vez por todas. E vai mostrar que este véu interior separava as partes. Por quê? Por que o véu tinha que separar as partes? Qual a opinião de vocês com relação a essa separação? Porque o local em si, todo local era sagrado, mas tinha o local santo e tinha o local da santidade da santidade. E que o Kohen Gadol, ele era designado e tinha que ter uma tiara dizendo, se ele não podia subir lá sem a tiara, dizendo assim, santidade da santidade. E ele revestia-se de uma veste toda feita para esse tipo de ritual. E que, se você olhar com um olhar mais aguçado, você vai ver que a única religião que tem essas vestes, hoje, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Você já viu as vestes? Hoje nem o povo de Israel utiliza as vestes que eram utilizadas na época dos Kohanim. Mas tem uma religião que utiliza vestes esplendorosas, conforme está na Torá. E a gente sabe o porquê. Porque a ela foi dado o poder para modificar as leis do Eterno. Para dizer que é semelhante, eles usam teu pipá. Exatamente. E a gente for ver, está tudo isso aí. Agora veja aqui, o tabernáculo em questão compunha-se de dois compartimentos. O santo lugar, onde se ministravam
Diariamente os sacerdotes normais se administravam lá, e o Santo dos Santos, que era estipulado para uma vez por ano fazer isto. E nesse segundo compartimento, o sumo sacerdote podia entrar uma única vez ao ano, que era que ano? E que dia? No dia 10 de Tislei. Você sabe quando vai dar dia 10 de Tislei? Yom Kippur. Olha só, no Yom Kippur. Nós lemos aí, alguém leu o versículo que é um Yom Tov. E que nós vamos fazer expiação, era feito uma vez por ano. Lê para nós aí, Levítico 16:2, só para a gente ver aí, que era uma vez por ano. E disse o Eterno a Moisés: fala a Arão, teu irmão, que não venha toda hora à santidade para dentro do divisório, diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra, pois como uma nuvem aparecerei sobre o tampo. Agora lê para nós Hebreus capítulo 9 e verso 7. Lê para nós aí Hebreus capítulo 9 e versículo 7. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que ofereceria por si mesmo e pelas culpas do povo. Uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote. E quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Não é o Machia? O Kohen Gadol, o sumo sacerdote que uma vez por toda fez toda a expiação de todas as nações, de toda a humanidade, que nele acreditar não pereça, mas tenha a vida eterna. E Hebreus vai dizer que agora Yeshua é o sumo sacerdote que entrou uma vez no Santo dos Santos. E vai dizer aqui para nós, e quando ele morreu, o véu que separava o Santo do Santo se rompeu. Agora você pode entrar no Santo do Santo através de Machia. Porque era somente uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava. Mas você pode agora entrar no Santo do Santo, na presença do Eterno, na Shekinah do Eterno, porque Yeshua, ele fez a expiação uma vez por todas. Porque agora não é mais o sangue dos animais que purifica, não é mais agora o sangue de animais que expia, mas sim o sangue do Mashiach, uma vez por toda, que foi expiado para nós. E o evento mais importante ia acontecer uma vez por ano. Que dia? Dia 10 do sétimo mês. Dia 10 do sétimo mês, vamos ler aí para nós, Levítico capítulo 16, versículo 6. Levítico capítulo 16 e versículo 6. Lê aí para nós. E oferecerá a Arão seu novilho da oferta do pecado, e fará expiação por si e por sua casa. O 7. E tomará os 2 cabritos e os fará ficar diante do Eterno à porta da tenda da reunião. Eu queria o que fala uma vez por ano. Não sei se está batendo aqui. Eu não estou achando aqui o versículo que fala uma vez por ano, mas aqui nós entendemos que no dia 10 do sétimo mês, deixa eu ver aqui onde que está. Lê para nós Levítico 16, versículo 25 a seguir.
Continua. E aquele que tiver levado o bode, que era bode missário, lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Continua. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão no fogo. Pode E continuar. aquele que os queimar lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Continua. E um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Amém. Muito bem. Então aqui está mostrando que no 7º mês que acontecia isso e que não poderia ser num outro período, porque se fosse num outro período poderia ocasionar a morte, tanto do Kohen Gadol como do sacerdote. Então, uma vez no ano, que é o 10º dia do mês 7º, que é o 10 de Tislei, no calendário hebraico, corresponde justamente o sacrifício de Yom Kippur, que fazia-se a purificação do santuário, ocasião em que o sumo sacerdote deveria entrar na santidade da santidade para fazer expiação por si, pela sua família e pela toda a congregação de Israel. E ele entrava e ele era então purificado de todas as suas impurezas e de todos os seus pecados. E que esta cerimônia de purificação consistia em algumas coisas importantíssimas. Por exemplo, havia a oferta de um novilho, a oferta de um carneiro, havia o banho ritual e a vestimenta do sumo sacerdote, e também teríamos aí um outro ritual, que a congregação de Israel deveria também tomar 2 bodes, 2 cabritos para expiação pelo pecado, e esse bode era sorteado, os 2, um era degolado na vista de toda a congregação, o outro era levado ao deserto, ao penhasco. Alguns dão a dizer que empurrava, mas eu acredito que não empurrava, ele ficava vivo lá, morreria depois devido às situações inabitáveis do deserto, então ele morreria na sua aflição e na sua angústia, no calor, alguma coisa aconteceria. E o que era sorteado destinava-se à função de expiar os pecados do povo, e o outro seria então o emissário, seria o bode emissário. E Azazel não quer dizer Rassatã, Azazel quer dizer deserto, quer dizer o local inabitável. E esse último, que era o bode que ia para o deserto, tinha que realizar a parte final da ritualística desse dia de 10. Ele transportava para fora do arraial todos os pecados daquela congregação. E o sangue do primeiro bode era trazido por Arão para dentro do Santo do Santo e era espargido sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança. E feito isto, o segundo bode era apresentado sobre a cabeça das pessoas que confessavam as suas iniquidades, e todos os Benê Israel também recebiam a imposição das mãos e também o espargimento do sangue nos 7 vezes, e além disso o sangue oriental,
que era colocado, espargido para o lado oriental. E findo isto, o homem que levava o bode emissário, ele também deveria remover as suas iniquidades. E ele era escolhido e depois ele passava a lavar as suas vestes, a banhar-se e depois iria para o acampamento para receber as brahotes, as bênçãos. E nós vamos ver que o sangue foi trazido para expiar pela santidade e os outros eram levados para fora do acampamento e todos os seus couros, as suas carnes e os seus excrementos seriam queimados no altar. Olha que interessante, né? E aí nós temos aqui que o homem que levava o bode ao deserto, ele deveria então fazer toda a conclusão final do serviço, e esse serviço então finalizava com a expiação total de toda a comunidade. Vamos ver agora o versículo 5 e 10 vai dizer que ambos os bodes era para a expiação do pecado, e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado, mas o bode sobre que caiu a sorte para ser bode emissário, a apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então nós entendemos aí que a expiação vai ser feita agora, essa analogia com Yeshua, que a gente faz, como sendo o bode emissário que levou os pecados de muita gente fora do arraial, fora da congregação. E o serviço do dia da expiação vai incluir a remoção dos pecados, vai incluir o jejum de sacrifício que temos que fazer e alguns rituais que temos que fazer, porque é um mandamento perpétuo de todas as gerações. Tem que obedecer e tem que entender que esse dia 10 é um Yom Tov, é uma mitzvah muito importante. Eu acredito até muito mais importante de todas, que é a questão do dia 10 de Tislei, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. E aqui nós temos que vai incluir a remoção dos pecados, o jejum de Yom Kippur, o serviço solicitado, a ritualística solicitada para esse dia, conhecido como o dia da expiação. E os pecados que eram removidos pelo primeiro bode e pelo segundo, também mostrando que o serviço estava completo dentro do santuário e fora do santuário, fora do arraial. E é interessante, né, que aquele bode que era degolado ali representava também o pecado do povo, e o que levava estava retirando todos os pecados daquele local para fora do arraial, e é o que a gente tem que fazer na nossa vida, retirar todos os pecados da nossa vida, para que a gente possa estar dentro daquele lá de uma forma tranquila e de uma forma com a nossa mente sadia. O que representa, então, tudo isto? Yeshua, ele é o único que tira o pecado do mundo. E ele realizou esses 2 trabalhos, do bode emissário e do bode que era degolado na presença da congregação. E ele levou os nossos pecados sobre si, para fora do lugar santo, para fora do arraial,
e foi sacrificado no madeiro. E ele realizou uma obra plena, completa, conforme está em Hebreus capítulo 13 e versículo 11. Vamos ler Hebreus capítulo 13 e versículo 11, mostrando que Yeshua, ele é o que representa de uma vez os dois bode emissário e o bode que é degolado. Então, Hebreus capítulo 11 e capítulo 13 e versículo 11. Quem achou pode ler para nós. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Esse é o 13 e 11. Continua até o 15. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, e ele fora do arraial, levando o seu pé, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Muito bem. Então aqui, gente, eu acredito que não precisa tanta explicação, porque Hebreus, o escritor de Hebreus, ele foi muito claro. Nós temos um altar do qual aqueles que servem da tenda não têm permissão de comer, pois o Kohen Gadol levava o sangue de animais até o lugar especial, sagrado, que é a santidade da santidade, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Da mesma forma, portanto, Yeshua também sofreu a morte fora do portão da cidade. Yeshua representando o bode emissário que foi carregado para o penhasco e lá morreu, levando o pecado do povo, porque o Kohen Gadol orou e colocou a mão e colocando todos os pecados do povo naquele cabrito que era levado para o penhasco. E também orou pelo cabrito que ia ser degolado para que todo aquele pecado do povo fosse também colocado sobre aquele cabrito. E agora, o que aconteceu? Para santificar as pessoas por meio do seu sangue, assim saiamos ao encontro dele fora do acampamento e partilhemos de sua desonra, porque não temos aqui nenhuma cidade permanente. Pelo contrário, buscamos a que há de vir, e por meio dele ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor continuamente, porque este é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não esqueçamos de fazer o bem, de partilhar com os outros, porque de tais sacrifícios o Eterno se agrada. Então, tudo isto, o Hebreus vai dizer que era sombra daquilo que ia ser real. E Yeshua, ele é o sacrifício perfeito. E por isso, na Torá vai dizer que não era permitido oferecer sacrifício fora da dependência do tabernáculo. E quem fazia isso poderia morrer. E esta seria a razão, então, de terem esses dois animais sorteados para a expiação. Um para a purificação do santuário, então um animal purificava o santuário e o outro animal removia os pecados do povo e do Kohen Gadol e também de toda a sua família para fora do arraial. E agora, Hebreus está dizendo que Yeshua fez isso. Yeshua cumpriu o papel do sumo sacerdote. Yeshua cumpriu o papel dos dois animais. Porque ele morreu
E ele morreu fora do acampamento, ele morreu fora da cidade de Jerusalém, para se cumprir o que estava na Torá. Então, nós temos aqui que o bode sobre que caía a sorte para ser bode emissário apresentar-se-ia vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele e para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então fica aqui estas considerações sobre a questão desta nota que nós fizemos. Azazel quer dizer deserto. Aqui nós temos 3 possibilidades, né, de interpretação. A primeira seria equivaler ao próprio nome do bode, né, que era o bode emissário. Vai dizer que a palavra Azazel quer dizer assim, o bode que escapa. Mas escapa do quê? Porque ele vai morrer de qualquer forma. A outra visão, a visão mais rabínica, é que Azazel é a área em que o bode era liberado, quer dizer o deserto. E a outra visão é a visão mais aceita, né, por nós, e eu acredito que essa visão ela está um pouquinho fora do contexto, porque é uma visão muito religiosa das religiões, que vai dizer que Azazel é o líder do espírito mal, é o líder daquilo que tem totalmente tudo de errado. E as pessoas colocam o nome Azazel como sendo uma questão de demônio, uma coisa assim. A gente não aceita muito isso, porque a Torá não dá assim um ensino para nós de dizer que Azazel é a questão do Hassatã. Não dá isso para nós. Mas é uma das visões mais aceitas no meio religioso. E para nós não. Para nós a gente entende que Azazel é deserto, é um local em que o bode iria expiar os seus pecados, levando o pecado de todo o povo fora do arraial. Eu acredito que seria isso que a gente tem para falar. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para dizer? Agora, só para a gente fortalecer aqui, ó, então no sétimo mês, no dia 10, é um sábado solene e nós vamos afligir as nossas almas. E o sacerdote que for ungido e consagrado para servir no lugar de seu pai, fará expiação, vestirá suas roupas de linho, as vestes de santidade, e fará expiação pelo santuário da santidade, pela tenda da reunião e pelo altar. E fará expiação pelo sacerdote e por toda a congregação. E isso será um estatuto perpétuo para vós. Fazer expiação dos pecados dos filhos de Israel uma vez por ano. E Arão fez conforme Deus ordenou a Moisés. E assim Deus disse a Moisés: fala a Arão e os seus filhos e a todos os filhos de Israel, para que faça isto. Amém? Então a gente agradece ao Eterno porque está estipulado dia 10 de Tislei, a gente faz o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do pecado. Vamos orar ao nosso Deus. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus que nos tem dado as mitzvot, Deus que tem nos dado as leis,
e os rituais. Ó eterno nosso Deus, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ó poderoso e altíssimo Deus, que concede boas mercês e que fará ver o Redentor aos descendentes dos patriarcas. Ó eterno nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia de Shabat. Nós agradecemos a ti, Senhor, porque tem nos dotado com sabedoria e tem nos instruído pela tua Torá, para que possamos compreender, para que possamos ter sabedoria. Ó Eterno, nos reconduz à tua Torá e retoma-nos ao teu serviço, ó nosso Deus. Perdoa o nosso Pai, pois pecamos, perdoa ao nosso Deus, pois transgredimos, mas tu és o Deus bom e clemente. Ó Eterno, pedimos uma perfeita redenção para as nossas feridas, ó Senhor, e nos redime depressa, ó Eterno, com a vinda do Mashiach. Cura-nos, Eterno, e seremos curados. Socorre-nos, Eterno, e seremos socorridos. Ó nosso Deus, restaura a nossa saúde. Todas as pessoas que solicitaram, Senhor, sobre a cura, coloca agora, Senhor, na tua presença. Concede-nos a perfeita cura a todas as nossas feridas. Ó eterno nosso Deus, faz soar o grande chofar para a nossa liberdade e ergue o estandarte para junto, Senhor, estarmos reunidos na tua presença. Ó nosso Deus, que pedimos que venha restituir, Senhor, a todos aqueles que são da tua casa. Ó nosso Deus, e sobre os justos caia a tua piedade. Ó nosso Deus, faz brotar depressa o rebento de Davi, o teu servo. Exalça o seu poder, Senhor, pela tua salvação, porque é pela tua salvação que nós ansiamos todos os dias. Ó Eterno, faz brotar o poder da salvação. Ó Pai misericordioso, concede ao nosso Pai, ao nosso Deus, as tuas bênçãos. Ó Eterno, recebe as nossas orações com misericórdia e boa vontade, porque tu és o Deus que ouve todas as orações e súplicas. Ó Pai querido, e assim nós te agradecemos por esse dia de Shabat, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, por toda a tua congregação. É o que nós pedimos a ti, B'Shem Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Nós vamos louvar com o Kiddush, na página 391, em Yashiv Mishpat Hagreha. Se apartarmos do Shabat o teu pé, e não prosseguires as tuas empresas no teu santo dia, e se ao Shabat chamares deleitoso, santificado pelo Eterno, digo de honra, se honrares e não seguindo os teus caminhos, e nem te ocupando nas tuas empresas, então eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Eterno assim falou. Amém. Shashaboli Torantambiri Teolam Beni Uvem Bene Israel Otzahi Teolam Kisheche Yamia Sashe Shamayim ve'are Ovayom HaShevi Ishav
Shabbat vai na paz. Esteja lembrado do dia de Shabbat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o Shabbat do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal e nem o peregrino que estiver em tuas cidades. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e o mar, e o tudo que nele há, e repousou. E no 7º dia, portanto, abençoou o Eterno o dia de Shabbat e santificou. Savi Bananá. Parou a Adonai, Eloheinu melech haolam, borei perei hagafen. Amém. Lehai, a vida. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Amém. Aquele que guarda o Shabat, tanto homem como mulher, sua ação será bem aceita pelo Eterno, como uma oração ofertada na assadeira. Este é o dia mais respeitoso dentre os dias, porquanto o Eterno descansou, pois ele é o moldador do universo. Este é a primeira das datas santas, das santas convocações, dia de descanso e o santo dia de Shabat. Portanto, cada homem com o seu vinho deve santificá-lo e pães duplos completos partir. Nada faltará nele, e comerás e se fartarás, e bendito seja o Eterno Deus que abençoou dentre todos os povos. E os céus declaram a sua glória, e a terra também está repleta da sua benignidade. Portanto, o Eterno, ele é o moldador do universo, e ele fez o seu trabalho perfeito. Amém. Agradecemos a presença de todos. Hoje à noite, então, o Ioná vai trazer a prédica. Estaremos louvando e agradecendo ao Eterno nosso Deus, e estaremos iniciando às 17h30 e encerrando com o Havdalah. Shabbat Shalom, Lekulam.